tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, Vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. tua palavra, Vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Olá, tudo bem com você? Como você está? Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É com muita alegria que podemos mais uma vez nos encontrar, por meio deste vídeo, por meio dessa ferramenta tão útil hoje, nesses dias, mas que nos possibilita continuar ouvindo o Evangelho, continuar nos encontrando, como igreja e assim mantermos o contato, tá bom? Que bom que eu creio que Deus está cuidando de você, eu creio que também que você está aproveitando esse tempo para aprofundar ainda mais o seu relacionamento com Deus. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, nós lemos assim: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Aí onde você está, na sua casa, abrace sua família, feche seus olhos, fique de joelhos, em pé, como você preferir. E vamos orar, ok? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor está sempre conosco. Obrigado porque Tua presença, nós podemos sentir a Tua presença por meio do Seu Espírito. Obrigado porque, independente das circunstâncias, temos uma esperança viva em nosso coração, de que há um Deus vivo, poderoso, um Deus que faz muito mais do que pedimos ou pensamos, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama, um Deus que, na sua misericórdia, enviou seu Filho para morrer pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por sua graça, por seu grande amor. Obrigado pelo perdão dos pecados. Senhor, obrigado pela vida de cada família, cada irmão, cada irmã, cada jovem criança desta igreja. Obrigado pela vida desses irmãos queridos que têm acompanhado, Senhor Deus, os nossos cultos pela internet.
esteja com cada família, abençoa, Senhor Deus, entre em cada lar, suprindo suas necessidades, abençoando os relacionamentos, Senhor, e manifestando, Senhor Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia na vida de cada pessoa, Senhor Deus. Nós oramos agradecidos porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo em meio a tanto caos. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. E nós louvamos o Teu nome, queremos engrandecer o Teu nome também nesta manhã, por meio das músicas, por meio dos louvores e principalmente por meio do testemunho que vamos dar neste dia também. Esteja conosco durante todo este dia, esteja conosco durante este culto, Senhor. Ministra ao nosso coração a Tua palavra, que possamos ser fortalecidos por esta palavra, pela Tua palavra, pelo poder transformador também do Seu Espírito. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós queria agradecer, irmãos, né? Hoje eu não vou dar nenhum aviso, né? Então, assim, nós vamos continuar por enquanto com os cultos pela internet, mas eu queria aproveitar a oportunidade para fazer 2 agradecimentos. O primeiro para o pessoal, né, os irmãos e irmãs e todos aqueles que estão envolvidos na parte de audiovisual da nossa igreja. Sei do esforço que vocês têm feito, né, estão fazendo para que a coisa funcione. Né? Agradecer também ao Guilherme, né, que se dispôs a estar sempre gravando os vídeos para nós. E agradecer porque não está sendo fácil, eu sei, né? Nós não estávamos preparados para nada disso, mas o Senhor tem abençoado, né? E talvez você, irmão, que está em casa, às vezes, poxa, para você a coisa pode até não chegar, às vezes, com tanta qualidade como você quer. Por isso eu peço, ore por esses irmãos. Eles têm trabalhado, eles têm se esforçado, né? E às vezes passam horas montando, às vezes, um cenário ou montando os equipamentos e aí, de repente, na hora da coisa rodar, ela não roda como deveria. Então, ore por eles, para que Deus dê sabedoria, dê discernimento, que o Senhor os capacite. Né? Ore pelo Guilherme, né, que está dando essa assistência para nós, para que o Senhor também abençoe ele, a sua família, nesse sentido. E outro agradecimento que eu quero fazer é para os teólogos e escritores. Né? Então, assim, o que seria de pastores como eu se não tivesse os teólogos e homens de Deus que escrevem livros, comentários bíblicos, né? Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, louvo a Deus pelos muitos livros que nós temos para consultas de comentários bíblicos, livros de temas específicos relacionados ao que está na Palavra de Deus. Então, louvado seja Deus, eu me aproveito muito desses livros, daquilo que muitos homens de Deus escreveram, né, que nos ajuda, nos dá conteúdo para as nossas mensagens e assim o Senhor também, por meio desses materiais, né, nos abençoa com a palavra que edifica a sua igreja. Então, Deus seja louvado pela vida de cada teólogo, de cada estudioso da palavra, de cada homem, mulher que escrevem livros que nos ajudam a preparar as mensagens. E agora nós queremos louvar ao Senhor. Então eu te convido aí na sua casa, faça das músicas, né, um momento de louvor na sua casa, de adoração a Deus por meio das músicas, ou apenas, né, um momento de reflexão, ouça as palavras, né, aquilo que está sendo cantado, preste atenção na letra das músicas e louve ao Senhor também, ok? Então, cante conosco. Seus problemas parecem não ter solução quando as mágoas inundam o teu coração. Há alguém que atende a sua oração, Jesus Cristo, Mestre e Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre o teu coração e
agora conduz, pois é Ele o teu mestre e Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é o Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, Do céu e do mar, é o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Vamos então para a palavra. E eu peço que você abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 20. Palavra que Deus colocou no meu coração para esta manhã. O tema que eu encontrei ou que eu dei para essa mensagem é: não temas, Deus está contigo. São muitas as passagens que contêm a expressão não temas. Eu não cheguei a ler todas elas, mas se você for pesquisar na internet, você vai ver que tem mais de 60, acho que, referências, né, com essa expressão não temas. Parece que o Senhor, Ele, de alguma forma, Ele queria que essas expressões estivessem na sua palavra para que nós pudéssemos entender e compreender que nós não estamos sozinhos. Ele sabe que nós iremos enfrentar inúmeros desafios, inimigos, adversários, problemas. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas Deus parece estar querendo nos dizer, por meio desta frase, por meio dessa promessa de que Ele estará conosco, que nós não precisamos enfrentar todas essas adversidades ou esses inimigos apenas na nossa capacidade e na nossa força. Inclusive, no livro de Deuteronômio, no capítulo 20, há uma instrução sobre como o povo deveria proceder quando saíssem para a guerra. Então, é com base nesse texto que nós queremos refletir nesta manhã. Abra então a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 20, e leia comigo os primeiros 4 versículos. Nós vamos usar mais versículos deste capítulo, mas inicialmente vamos ler os primeiros 4 versículos. Diz assim a palavra de Deus: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar a vitória. Até aqui, por enquanto. Pode ser que eu e você, a gente nunca precise lutar numa guerra de verdade. Nossos antepassados, ou os mais antigos, alguns lutaram em algumas guerras ou presenciaram e viveram guerras, né, durante guerras. Mas isso não significa que nós não vamos passar por lutas. Isso não significa que nós não teremos batalhas à nossa frente. Cedo ou tarde nós vamos enfrentar algum tipo de conflito, algum adversário se colocará em nosso caminho.
Cedo ou tarde nós passaremos por crises e nos veremos bem no meio de tempestades. Ninguém no mundo imaginou que em 2020 nós enfrentaríamos uma pandemia. E que seríamos forçados a ficar em casa, isolados, impedidos de abraçar, de trabalhar, alguns perdendo o seu emprego, não podendo velar um ente querido, mas cá estamos, já quase terminando o primeiro semestre de 2020 e ainda enfrentando esta pandemia. Para alguns a crise só aumentou. A pessoa já vinha enfrentando uma crise profissional ou no relacionamento ou em outra área da sua vida e essa crise agora só aumentou. Para outros que tinham acabado e finalmente, poxa vida, consegui sair da crise, consegui sair da tempestade, se viram novamente em meio às turbulentas ondas da vida. Para a maioria, talvez, esta seja a maior crise que nós já enfrentamos ou que você já enfrentou. Em meio a tudo isso, nós podemos desanimar, nós podemos perder a fé, nós podemos esquecer que na palavra de Deus existe uma promessa, a promessa de que Ele estará sempre conosco e que podemos confiar e não importa o tamanho do problema, do nosso adversário, do conflito, não importa o gigante que se coloca à nossa frente. Ele nos diz, não temas. Abraão ouviu estas palavras e confiou que sua recompensa estava no Senhor. Josué também se fortaleceu com a promessa de que o Senhor estaria sempre com ele. Mas esta não é uma promessa só para o povo que viveu no Antigo Testamento. Esta é uma promessa para nós hoje. O Senhor Jesus disse, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Creio que um dos personagens bíblicos que mais compreendeu essa promessa, essa verdade, foi Davi. Davi enfrentou ursos, leões e até mesmo um soldado treinado em combate pronto para matar a vida ou tirar a vida dos seus inimigos. Ele enfrentou todos os seus inimigos ou todos esses inimigos e venceu, porque Davi não fazia isso na sua própria força. Davi lutava na força do Senhor e no seu poder. Ele disse a Saul, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Davi também ele não lutava apenas por si, ele lutava pelo povo. Quando enfrentou Golias, ele deixou claro que este homem iria pagar, pois ele havia desafiado o exército do Deus vivo. Além de lutar na força do Senhor, então Davi lutava com algo mais nobre, um objetivo mais nobre em seu coração. Ele disse a Golias, 1 Samuel 17:45, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem você desafiou. Davi não estava indo enfrentar Golias para mostrar para as pessoas que ele era bom, que ele era forte. Davi não estava lá para criar uma reputação para ele. Davi estava lutando em nome do Senhor. Em toda a terra, no versículo 46 ele diz, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Pelo que você luta? Com que força você luta? O que você quer que seja conhecido? O seu nome ou o nome do Deus vivo? E ele continua, todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amados, todos os dias nós precisamos enfrentar batalhas. Basta você sair de casa, basta você acordar e você tem conflitos dentro da sua casa, você tem dificuldades dentro da sua casa. Você sai e você já encontra dificuldades no trânsito, você já encontra dificuldades no trabalho, todos os dias. Algumas batalhas são maiores, outras são menores. Porém, precisamos aprender, como Davi, a usar a maior arma que nós temos à nossa disposição, o nosso próprio Deus que está sempre conosco. Precisamos aprender a lutar com a força e no poder do Senhor. Provavelmente a maior batalha que Davi travou foi contra o seu ego. Davi se tornou um homem importante, conhecido, o povo cantava canções a seu respeito. E mesmo após ter sido ungido rei, ele precisou se humilhar. Ele precisou fugir, viver entre os inimigos do povo de Israel. Ele precisou se esconder numa caverna. E quando teve a oportunidade de matar Saul e ocupar o trono,
Davi descobriu e mostrou que ele prefere agradar a Deus a ocupar o seu lugar que já era por direito. Ele já havia sido ungido rei de Israel. Em meio às lutas e crises e processos que Deus permite que passemos, oportunidades surgirão de estar acima, de sentar no trono antes da hora, de ocupar um lugar que ainda não é nosso por direito, ou que ainda não é o momento de estar lá. Esta será a nossa maior luta. Vamos preferir agradar a Deus, continuaremos no processo, permitindo com que Ele continue trabalhando no nosso caráter, no nosso coração, ou vamos tomar atalhos porque o que importa para nós é ocupar o trono? É interessante o título do texto que nós lemos de Deuteronômio diz As leis sobre a guerra. E então vem uma série de instruções sobre o que o povo deveria fazer, né, em relação a quando saísse ou fosse enfrentar um inimigo, que eu acho que tem algo a nos ensinar. Eu tenho certeza que nós podemos aprender muitas coisas. A primeira é muito clara, nos versículos que nós lemos, fala de não temer, que o Senhor estará conosco. Já falamos um pouco sobre isso e vamos voltar a esse ponto no final novamente. Então eu quero destacar nos versículos 5 e 6. Pega a sua Bíblia novamente, versículos 5 e 6. Nós lemos assim: Os oficiais dirão ao exército: Alguém que construiu uma casa e ainda não se a dedicou, volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro a dedique. Alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela, volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher, volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro se case com ela. O que nós podemos aprender com esta sequência desse texto? Toda conquista requer sacrifícios. Deus havia dado instruções por meio do profeta. Com Deus à frente deles, a vitória estava garantida, mas a conquista não viria sem luta e a conquista ou a vitória não viria sem que pessoas perdessem a sua vida. Então, nós precisamos entender que muitas vezes a vitória virá, mas haverá perdas. Quando há uma guerra, mesmo do lado vitorioso desta guerra, há sacrifícios, há pessoas que perderam a vida para que outros pudessem comemorar aquela vitória. Nós temos aqui algumas isenções, algumas pessoas podiam voltar para a sua casa para dedicar a sua casa ou desfrutar de uma vinha ou casar-se. Essas isenções, elas mostram que muitas vezes antes de nós partirmos para a guerra, precisamos estar preparados, precisamos olhar se a nossa casa está bem cuidada, se a nossa família está protegida e se nós conseguimos também desfrutar de bênçãos de Deus. Deus está conosco e Ele quer nos abençoar, mas nós precisamos lutar. Sacrifícios precisam ser feitos. Mas eu entendo que, como texto e como falei de Davi, se o propósito for maior, se aquilo que eu estou buscando, a vitória que eu estou buscando, ela não é só para mim, ela é para o povo, ela é para a igreja, ela é para toda a minha família, ela é também para que outras pessoas sejam abençoadas e não somente para que eu ocupe um lugar, eu esteja acima de pessoas, então Deus estará conosco e nós também poderemos desfrutar da vitória. O importante é o propósito, que o propósito de Deus na minha vida seja cumprido e que Deus e o seu povo seja abençoado, que as pessoas sejam abençoadas por meio da vitória, por meio daquilo que Deus está fazendo na minha vida e por meio da minha vida. Terceiro ponto, às vezes é melhor se retirar da batalha do que ficar e contaminar os outros com medo. Versículo 8 diz assim: Por fim, os oficiais acrescentarão: Alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Às vezes abrir mão de um cargo, de uma posição, não é fácil. Abrir mão de algo que Deus nos deu não é fácil. Mas muitas vezes nós precisamos fazer isso. Nós precisamos abrir mão, nós precisamos nos retirar do campo de batalha, porque às vezes nós não estamos bem emocionalmente, espiritualmente, e às vezes não temos a coragem de fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. A vitória não vem sem obediência, a vitória não vem sem coragem, a vitória não vem sem lutar.
E muitas vezes o medo nos trava, o medo nos impede de prosseguir. Toda vez que o povo de Israel se rebelou contra Deus e não caminhou em obediência e em santidade, a vitória não veio. Deus é santo e Ele quer abençoar o seu povo, mas exige que nós andemos em santidade, em obediência à sua palavra. E muitas vezes a palavra dele para nós está na hora de você passar o bastão, ou está na hora de você se retirar um pouco, descansar, se alimentar, se nutrir, se fortalecer, para que você possa voltar à batalha mais para frente. Então, às vezes, precisamos sim nos retirar do campo de batalha. Quarto ponto, batalhas não são vencidas sozinhas. Versículo 9. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Uma guerra não é vencida apenas com generais, precisamos de capitães, precisamos de tenentes, de sargentos, de cabos, de soldados. Envolva sua família. Quantos de nós, homens, estão travando batalhas sozinhos dentro dos seus lares, estão lutando contra a tentação, estão lutando contra alguma dificuldade pessoal, profissional e não compartilha, não divide essa carga com a sua esposa ou com seus filhos. Deixe com que sua família se envolva, deixe com que eles saibam o que está acontecendo. Eu estou falando, mas é lógico, a torcida do Flamengo não precisa saber o que está acontecendo com você, mas encontre pessoas de confiança, divida a carga. Compartilhe suas lutas, as suas tentações, para que você possa lutar com mais liberdade. Sabe quando você tira, às vezes, quando tentaram colocar uma armadura em Davi e ele ficou lá todo sem jeito, aquela armadura pesada no seu corpo, ele falou, assim eu não vou conseguir lutar. Lógico que não com essas palavras, mas ele preferiu lutar sem aquela carga pesada daquela armadura. Às vezes, alguma coisa está nos impedindo de caminhar porque nós não estamos dividindo. Precisamos tirar essa armadura ou aquilo que está atrapalhando o nosso desenvolvimento para que possamos então lutar. Dividir a carga é sempre o melhor. E outra questão que eu vejo no texto é que precisamos ter sabedoria para não desperdiçar os recursos que Deus dá. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus diz, quando vocês fizerem um cerco, não derrubem as árvores que têm frutos. Então, numa batalha, numa guerra, uma das grandes estratégias do inimigo ou do adversário é destruir os estoques do seu oponente, os estoques de alimentos, os estoques de recursos, impedir com que ele receba mais armamentos e assim vai. Então, Deus está conosco em nossas batalhas. Há um inimigo querendo, às vezes, destruir nossas vidas, nossas famílias, a nossa fé. Há um inimigo querendo te deixar, como nós falamos na quarta-feira, te manter adormecido e não vigilante. Ele vai procurar destruir todos os recursos que você tem e por isso você não pode desperdiçar. Estamos passando por um tempo de crise, os recursos são escassos e nós não podemos desperdiçar recursos. Não podemos destruir, às vezes, algo que está dando fruto ou abrir mão de algo que dá fruto. Então, pense, tenha sabedoria, não desperdice os recursos que Deus tem te dado. Aproveite, utilize, faça isso multiplicar, que isso possa multiplicar nas suas mãos. E o sexto ponto que nós temos aqui se encontra no versículo 10. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie-lhe primeiro uma proposta de paz. Amados, batalhas podem ser vencidas sem serem travadas. Então, às vezes, nós não precisamos lutar, a não ser que a gente quer, Mas quando acho que é um ditado, Quando um não quer, dois não briga. Então, muita coisa pode ser evitada, muita luta, muito problema, muitas crises podem ser evitadas se nós andarmos no Espírito e tivermos sabedoria. Quanto conflito pode ser evitado dentro de um relacionamento entre um casal quando há sabedoria no falar. Quanto conflito pode ser evitado dentro de uma empresa, no seu trabalho, se há sabedoria da sua parte e você está sendo guiado por Deus. Quanto conflito pode ser evitado dentro de uma igreja quando nós pensamos antes de responder a alguém. Então, que o Senhor possa nos dar sabedoria nessas dificuldades, nessas lutas, mas sempre tendo em mente que Ele está conosco, que Ele vai nos ajudar e nós não precisamos temer. Talvez não seja fácil para você ouvir o que
que Deus está com você, pois tudo que você vê, tudo que você está sentindo é dor, tudo que você está experimentando é perda. Talvez você até se pergunta, mas se Jesus está comigo, por que está entrando água no meu barco? E nós poderíamos tentar dizer que Deus tem um propósito, mas é preciso ter uma resposta de Deus. Deus precisa falar claramente, então, que Ele tem um propósito para a gente poder afirmar isso para as pessoas. Mas eu digo porque você aguenta. No quartel existe uma expressão que é quando o corpo não aguenta, a moral é que sustenta. Você começa então a passar pelos treinamentos e vivenciar coisas que você nunca vivenciou e você acha que você não vai aguentar. Mas passado aquele tempo você vê e você descobre que você aguenta muito mais do que você imaginava. O problema não está na luta, o problema não está nas batalhas, o problema não está na perda. O problema é que nós ficamos chocados porque Jesus entrou no nosso barco e aí a coisa começou a desandar. Nós achamos que por Jesus estar no nosso barco, nós não deveríamos estar enfrentando tempestades. Nada do que Cristo faz é sem propósito. Ele entrou no seu barco, meu querido irmão, minha querida irmã. Ele mediu, ele verificou as condições deste barco, ele sabe do que você é capaz. E a palavra de Deus diz que ele não permitirá que sejamos tentados além do que possamos suportar. Às vezes a água está entrando por causa daquilo que ele está querendo realizar na sua vida, por causa das bênçãos que ele está querendo trazer para dentro do seu barco. Quando Pedro começou a puxar a rede, o barco começou a afundar. Tamanha quantidade de peixes que estavam nas redes, as redes chegavam a rasgar. Eles haviam pescado a noite inteira e não pegaram nada, mas Pedro diz, mas porque és tu, Jesus, que está mandando, eu vou lançar as redes novamente. Ele sabe, Jesus sabe onde estão as bênçãos e quais são as bênçãos que Ele quer derramar sobre a minha e a sua vida. Ele vê lá na frente, nós só enxergamos o agora. Mas você precisa lançar as redes e você precisa continuar segurando esta rede. Mesmo quando o barco está afundando, os pescadores não pararam de puxar a rede ou as redes. Jesus também não os mandou parar. Jesus conhece a nossa capacidade, Jesus sabe a capacidade do nosso barco, da nossa vida. Ele sabe o quanto nós aguentamos. E porque esses pescadores não soltaram as redes, eles continuaram a puxar e outros pescadores foram abençoados. Eles precisaram chamar outros barcos por causa da quantidade de peixes. A bênção que recebemos, a vitória que obtivemos nesta batalha ou nas batalhas que nós temos, não é só para nós. Não somos somente nós que vamos desfrutar da vitória e daquilo que conquistarmos. Deus nos abençoa para que possamos abençoar os outros. A vitória vem e muitos são os que desfrutam dela. Por isso, não temas. Deus está contigo. Por mais pesada que seja ou que esteja a rede, continue segurando. Continue puxando. Quando você olhar e ver que o inimigo, que o exército que está à sua frente é muito maior e tem mais recursos que você, não temas, porque a vitória vem do Senhor. Quando as circunstâncias forem contrárias e a água estiver entrando do seu barco, não se desespere. O barco, a água pode estar entrando, mas o barco ainda não afundou. Aí você diz, muito legal, eu sei disso. Mas daí chega um momento que parece que nós não temos mais forças para continuar puxando a rede. Eu digo para você, eu sei disso. E você que me conhece mais, você sabe que eu tenho as minhas principais articulações, coluna, os dois ombros, o quadril e agora os dois joelhos com problemas. Tem dias que a dor é grande, meu irmão, minha irmã. Tem dias que não dá vontade, sim, de levantar da cama. Mas Jesus prometeu que estará sempre comigo. Ele mediu, Ele sabe o quanto eu e você, nós somos capazes de suportar e de carregar. Mas nós precisamos entender que a vitória está nas mãos do Senhor. Creia, não temas, Deus é contigo. E se aqui nós não pudermos desfrutar
das bênçãos da vitória, não pudermos desfrutar daquilo que nós conquistarmos, pelas vitórias que Deus irá nos dar, uma coisa é certa: lá no céu está sendo preparado algo muito maior e melhor do que nós podemos imaginar. E vamos poder desfrutar de coisas que nós nem fazemos ideia. E além do mais, estaremos face a face com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Independente do que está acontecendo no mundo, à sua volta e com você, apenas creia, não temas, Deus é contigo. Ele sabe o quanto você aguenta e Ele vai te fortalecer. Se apodere, se agarre, e lute não somente com as suas forças, mas na força do Senhor e do seu poder. E eu tenho certeza que cedo ou tarde a vitória vem e nós vamos poder comemorar e desfrutar. Caso contrário, lá Ele vai enxugar toda lágrima dos nossos olhos e não haverá nem pranto, nem choro e nem dor, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Quero orar com você mais uma vez. Senhor Jesus, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece a vida dos meus irmãos e irmãs, dos teus filhos, teus servos, do teu povo, Senhor. O Senhor conhece a vida das famílias da nossa comunidade e de cada pessoa, cada homem e mulher deste mundo, Deus. E o Senhor sabe a luta que cada um passa, as dificuldades, as crises, os conflitos. O Senhor sabe quem está passando por tempestade e quem não está, Senhor. E eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, manifesta, Senhor Deus, o teu poder na vida dessas pessoas, na vida de cada um de nós, Senhor. E coloca no nosso coração essa certeza de que o Senhor está conosco. Nós não precisamos temer, independente das circunstâncias, independente do adversário, independente das lutas, das dificuldades, nós não precisamos temer. Que saibamos, Senhor Deus, aproveitar, Deus, as oportunidades que o Senhor nos dá. Que saibamos, Deus, passar pelos processos que o Senhor quer que nós passemos para chegar aonde o Senhor quer que a gente chegue. Que nós não venhamos a tomar atalhos, mas que saibamos honrar o Senhor em todas as coisas e permitir o tratar do Senhor em nossas vidas. Que saibamos, Deus, que não só não precisamos temer, mas que precisamos lutar, que precisamos sacrificar muitas vezes alguma coisa, Senhor. Queremos a bênção do Senhor, queremos o milagre acontecendo, mas muitas vezes não estamos dispostos sequer a dobrar os nossos joelhos. Então que saibamos fazer a nossa parte, orar, Deus, interceder, buscar, viver em obediência à Tua palavra, Senhor. Pai, que possamos entender também que podemos muitas vezes evitar as crises, evitar os conflitos, agindo com sabedoria, Senhor Deus. Deus agindo com mais maturidade diante de situações, às vezes com problemas tão pequenos, com coisas tão insignificantes, Senhor. Que saibamos agir com maturidade. O mundo olha para os cristãos e espera que nós saibamos agir com mais maturidade, com mais amor, com mais graça, agir pelo Espírito diante dos conflitos que nós temos, Senhor. E que nós possamos dar essa resposta de que o Teu povo não teme as lutas, mas também age com sabedoria e guiado pelo Teu Espírito diante das batalhas, das adversidades, das lutas que passamos, Senhor. Que não venhamos a nos desesperar, mesmo que a água esteja entrando, Senhor Deus, no barco. Ele ainda não afundou. O Senhor está conosco e o Senhor continua dizendo: segure a rede, puxe as redes, porque há muitas bênçãos que eu quero derramar na sua vida. Deus abençoa a vida de cada família, sustenta cada um com a sua mão poderosa. Esteja conosco durante todo este domingo e esteja conosco durante esta semana, Senhor, e nos ajude, Pai, nas nossas lutas e dificuldades, mas principalmente que possamos confiar no Senhor, nessa certeza de que o Senhor está conosco e vai nos abençoar. Obrigado, Deus, por esta promessa e que o Teu nome seja louvado e engrandecido por tudo que vai acontecer. Que saibamos também, Deus, quando obtivermos a vitória, que saibamos abençoar as pessoas à nossa volta e saibamos, Deus, retribuir toda a honra e toda a glória ao Senhor. Que não nos esqueçamos do Senhor quando estivermos
celebrando a vitória e comendo dos frutos das bênçãos que o Senhor vai derramar sobre nossas vidas. Que sempre possamos nos lembrar que a vitória quem deu foi o Senhor. Ela veio das suas mãos e foi na sua força e no seu poder que nós conseguimos vencer. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, ainda não acabou. Há uma música que eu acho que ela resume também muito bem o que foi esta mensagem, né? E que você possa aproveitar essa música ainda para louvar na sua casa com a sua família. Então, mais uma vez, louve ao Senhor, né? Coloque ela aí, deixe tocando enquanto você cozinha, enquanto você, né, assa a sua carninha e faz o seu churrasco, tá bom? Deus abençoe você, uma ótima semana, Deus te abençoe. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantará. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado que o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantará. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te
ti.